Os bancos roubaram meus 50 mil reais, disseram que era legal, que estava tudo nos termos e condições que ninguém lê, e me trataram como se eu fosse apenas mais um número em um sistema desenhado para sugar até a última gota de dignidade financeira das pessoas comuns. Mas o que eles não esperavam era que minha advogada, Camila Barros Azevedo, fosse encontrar uma brecha tão óbvia, tão escancarada na legislação bancária brasileira, que quando ela terminou de apresentar o caso, não foram apenas meus 50 mil que voltaram. Foi muito, muito mais do que isso. E, se você está aqui porque já foi engolido pelo sistema bancário, já sentiu aquele nó na garganta ao ver sua conta sendo drenada por tarifas que você nunca autorizou, por seguros que você nunca contratou, por pacotes que apareceram como mágica no seu extrato. Então sente aí que essa história é para você. Meu nome é Alice Santos, tenho 42 anos, sou representante comercial há quase 2 décadas e sempre fui daqueles clientes que os bancos adoram. Pagava em dia, mantinha saldo médio decente, nunca reclamava das taxas porque achava que fazia parte do jogo. Tinha conta no Banco Central Atlântico desde os 23 anos, quando abri minha primeira conta corrente para receber o salário do meu primeiro emprego como vendedora externa. 20 anos de relacionamento. 20 anos de confiança cega. Até que decidi empreender. Foi em março do ano passado que tomei a decisão de abrir minha própria distribuidora de materiais de construção. Juntei minhas economias, peguei um empréstimo com garantia do meu carro, convenci meu marido Julian de que valia a pena o risco e mergulhei de cabeça. Precisava de crédito para capital de giro, então fui até a agência do Banco Central Atlântico na Avenida Paulista, aquela com piso de mármore, e atendentes que falam baixinho como se estivessem em um velório de luxo, e marquei reunião com o gerente. Fernando era o nome dele. Jovem, terno azul marinho bem cortado, cabelo com gel demais, aquele sorriso de vendedor de seguro que promete o mundo, mas entrega apenas uma apólice em letra miúda. Ele me cumprimentou com aquele entusiasmo falso que pessoas treinadas em atendimento bancário dominam como segunda língua. Alice, que prazer ter você aqui, disse ele, apertando minha mão com força calculada. Ouvi dizer que você está abrindo seu próprio negócio. Parabéns pela coragem. Estamos aqui para apoiar empreendedores como você. Expliquei minha situação, mostrei meu plano de negócios, as projeções de faturamento, os contratos já fechados com 3 construtoras da região. Ele folheou os papéis com cara de quem entendia, fez algumas anotações e então soltou a bomba. Para aprovar um crédito desse porte, você vai precisar aderir ao nosso pacote empresarial Premium. Vem com conta PJ, cartão corporativo, seguro empresarial, capitalização, previdência privada vinculada e alguns outros serviços essenciais para proteger seu patrimônio. Perguntei quanto custava. Ele sorriu. É um investimento, Alice. Apenas R$ 970 mensais, mas os benefícios compensam. Você tem acesso prioritário, gerente exclusivo, isenção de algumas tarifas. Hesitei. Parecia caro, mas eu precisava daquele crédito. Precisava daqueles 150 mil reais para fazer a distribuidora decolar. Então, como uma idiota confiante demais no sistema, eu disse sim. Assinei onde ele mandou, digitalizei meus documentos e saí de lá com a sensação de que estava entrando para o clube dos empresários de verdade. O crédito foi aprovado em 1 semana. Comecei a operar. Os primeiros meses foram difíceis, como sempre são quando você está construindo algo do zero, mas eu estava determinada. Pagava as parcelas do empréstimo em dia, movimentava a conta, fazia tudo certinho. E foi aí que comecei a notar algo estranho. Todo mês, quando checava o extrato, havia cobranças que eu não reconhecia. Seguro prestamista, R$ 340. Capitalização automática, R$ 210. Tarifa de manutenção de conta Premium, R$ 970, isso eu sabia, mas tinha mais. Seguro de vida empresarial, R$ 180. Pacote de proteção financeira, R$ 450. Tarifa de análise de crédito mensal, R$ 120. No total, estava pagando mais de R$ 2.200 por mês só em tarifas e serviços que eu nem sabia direito para que serviam. Liguei para a central de atendimento 3 vezes e... Nas 3 vezes, fui transferida entre departamentos como uma bola de ping-pong corporativa, até que alguém me disse que todos aqueles serviços faziam parte do pacote que eu havia contratado, que estava tudo descrito no contrato, e que se eu quisesse cancelar, precisaria ir pessoalmente à agência. Marquei horário. Voltei lá. Fernando não estava. No lugar dele, uma atendente chamada Bruna, que me olhou com aquela expressão de quem já ouviu a mesma reclamação 1000 vezes naquela semana. Senhora Alice,
Todos esses serviços foram contratados por você no momento da adesão ao pacote empresarial Premium. Estão aqui. Olha, sua assinatura digital. Mas eu não quero mais, eu disse, tentando manter a calma. Quero cancelar o que não uso. Ela suspirou. Posso até fazer o cancelamento, mas a senhora vai perder o acesso ao crédito pré-aprovado e algumas outras vantagens. E tem uma taxa de cancelamento antecipado de R$ 3.500. Senti o sangue ferver. Taxa para cancelar algo que eu nem queria? Isso é um absurdo. Ela deu de ombros. São os termos contratuais, senhora. Saí de lá com raiva, mas sem solução. Continuei pagando, porque não tinha escolha. Meu negócio estava crescendo e eu não podia arriscar perder o crédito. Mas a cada mês que passava, aquela conta ia sangrando minha margem de lucro. Até que um dia, conversando com meu primo Marcelo durante um churrasco de família, desabafei sobre a situação. Ele me olhou sério. Cara, você precisa falar com a Camila. Camila quem? Camila Barros Azevedo, advogada especializada em direito bancário. Ela destruiu o banco da minha ex-mulher quando tentaram empurrar um seguro fraudulento. Recuperou tudo, mais indenização. Anotei o nome. Na segunda-feira seguinte, liguei para o escritório dela. A secretária me passou para a Camila diretamente. A voz dela era firme, direta, sem rodeios. Senhora Alice, me conte sua história do início. Vou gravar se a senhora permitir, porque cada detalhe pela importa. Contei tudo. O pacote premium, as cobranças, as tentativas de cancelamento, a taxa absurda, os 20 anos de relacionamento com o banco jogados no lixo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos depois que terminei. Então disse algo que mudou tudo. A senhora tem todos os extratos desde que abriu a conta PJ? Sim, guardo tudo. Ótimo. Me mande por e-mail hoje ainda. E me diga uma coisa, em algum momento eles ofereceram esses seguros e capitalizações de forma individual, explicando cada um? Ou veio tudo junto no pacote sem discriminação? Veio tudo junto, respondi. O Fernando só disse que era o pacote completo, essencial para empresários. Ela deu uma risada curta, sem humor. Perfeito. Eles cavaram a própria cova. Me dê 48 horas, vou analisar isso com a minha equipe. 48 horas depois, Camila me ligou de volta. Eu estava no depósito, conferindo uma entrega de cimento quando o telefone tocou. Segurei a ligação, entrei no escritório improvisado que eu tinha montado nos fundos e atendi. Senhora Alice, preciso que a senhora se sente, disse ela. E havia algo na voz dela, uma mistura de satisfação contida e indignação profissional, que me fez largar tudo e prestar atenção. Analisamos seus extratos, seu contrato de adesão, as gravações das ligações que a senhora fez para a central de atendimento e cruzamos com a legislação bancária vigente, especialmente as resoluções do Banco Central e o Código de Defesa do Consumidor. O que o Banco Central Atlântico fez com a senhora não foi apenas antiético, foi ilegal em pelo menos 5 pontos distintos. Senti o coração acelerar. Ilegal como? Primeiro, ela começou, a venda casada. Eles condicionaram a aprovação do seu crédito à contratação de um pacote de serviços que não tem relação direta com a operação de crédito. Isso é expressamente proibido pela Resolução 3.518 do Banco Central. Segundo, não houve discriminação clara dos serviços no momento da contratação. A senhora assinou um termo genérico que dizia pacote empresarial premium, mas em nenhum lugar estava detalhado item por item o que isso incluía e quanto custava cada serviço. Isso fere o princípio da transparência e da informação adequada previsto no CDC. Terceiro, continuou ela, agora com um tom mais incisivo, cobrança de taxa de cancelamento antecipado para serviços que deveriam ser facultativos. Isso é abusivo e nulo de pleno direito segundo o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Quarto, renovação automática de seguro sem consentimento expresso e renovado a cada período. A senhora sabia que todo ano esses seguros são renovados automaticamente e a cada renovação a tarifa aumenta sem que você precise autorizar? Não, respondi, sentindo a raiva crescer. Pois é, ela disse. E quinto, o mais grave, cobrança de serviços que você nunca utilizou e que não agregam valor real ao seu perfil empresarial. Capitalização automática, por exemplo, é basicamente uma loteria mensal que o banco faz você pagar achando que é investimento. A taxa de retorno é ridícula e, na prática, você está financiando o lucro deles sem receber nada em troca. Fiquei em silêncio, processando.
E o que podemos fazer? Ela não hesitou. Vamos entrar com uma ação de restituição de valores pagos indevidamente, acrescidos de correção monetária e juros, mais danos morais pela prática abusiva, e vamos pedir tutela de urgência para suspender imediatamente todas essas cobranças. Mas tem mais. Enquanto eu analisava seu caso, fiz uma pesquisa nos sistemas de jurisprudência e descobri que o Banco Central Atlântico está sendo processado por centenas de clientes com reclamações idênticas. Eles têm um padrão de conduta. Isso pode virar uma ação coletiva. Se conseguirmos provar que é prática reiterada, as penalidades aumentam exponencialmente. Quanto tempo leva? Perguntei. Para conseguir a tutela de urgência, entre 10 e 15 dias se o juiz for rápido. Para o processo principal, pode levar de 6 meses a 1 ano, mas com a documentação que você tem e o histórico deles, eu diria que temos 90% de chance de vitória. E quanto custa? Ela fez uma pausa. Trabalho com honorários de êxito. A senhora não paga nada agora, só pago se ganharmos, e aí fico com 20% do valor recuperado. Se perdermos, o risco é meu. Aceitei na hora. Uma semana depois, Camila entrou com a ação na Vara Civil de São Paulo. A petição inicial era uma obra de arte jurídica. 32 páginas detalhando cada cobrança indevida, cada violação à legislação, cada tentativa frustrada de cancelamento, tudo fundamentado com jurisprudência, precedentes e até casos semelhantes julgados a favor do consumidor. Ela anexou os extratos, as gravações das ligações, prints das conversas com a atendente Bruna, cópias do contrato assinado digitalmente onde não havia discriminação dos serviços e um laudo técnico de um contador especializado que calculou o montante total pago indevidamente, R$ 52.800 ao longo de 2 anos de conta ativa. 3 dias depois, o banco foi notificado. E aí começou o show. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Era o gerente Fernando, aquele mesmo do sorriso de gel e promessas vazias. Senhora Alice, soube que a senhora está com alguns questionamentos sobre os serviços contratados. Queria agendar uma reunião para conversarmos e encontrarmos uma solução amigável. Respondi com a calma de quem já tinha um exército jurídico ao seu lado. Fernando, qualquer comunicação sobre isso agora deve ser feita diretamente com minha advogada, doutora Camila Barros Azevedo. Tenho certeza de que você já tem o contato dela. Ele gaguejou. Sim, claro, mas eu pensei que poderíamos resolver isso internamente, sem precisar de processos e essas coisas. Tarde demais, respondi, e desliguei. No dia seguinte, Camila me enviou um e-mail com o assunto. Eles morderam a isca. Abri. Era uma proposta de acordo extrajudicial enviada pelo Departamento Jurídico do Banco Central Atlântico. Ofereciam restituir os valores pagos nos últimos 6 meses, isentar as tarifas pelos próximos 3 meses e cancelar sem custo todos os serviços que eu não quisesse mais. Camila escreveu embaixo: ridículo, né? Eles acham que a gente vai aceitar migalhas. Recusamos. Vamos para a guerra. E olha, se você está ouvindo essa história e já passou por algo parecido, se já se sentiu impotente diante de um banco que te trata como gado de corte, deixa aqui nos comentários qual foi a situação. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque essas histórias precisam ser contadas, precisam ser compartilhadas, para que cada vez mais gente saiba que não precisa aceitar calada o abuso desses gigantes financeiros. A gente está junto nisso. A tutela de urgência foi concedida 12 dias depois da entrada da ação. O juiz, Dr. Henrique Tavares da Silva, um magistrado conhecido por não ter paciência com práticas abusivas bancárias, leu a petição, analisou as provas e deferiu o pedido de forma quase imediata. A decisão foi cirúrgica. Determino a suspensão imediata de todas as cobranças relativas ao pacote empresarial premium contratado pela autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000 em caso de descumprimento, a ser revertida em favor da autora. Determino ainda que o réu se abstenha de negativar o nome da autora ou de tomar qualquer medida restritiva de crédito relacionada aos valores ora questionados. Camila me ligou no mesmo dia, eufórica. Alice, conseguimos. A partir de agora, eles não podem mais te cobrar nada enquanto o processo corre, e se cobrarem, pagam R$ 1.000 de multa por dia. Vamos notificá-los hoje mesmo. Senti um alívio imenso, mas também uma raiva profunda. 2 anos. 2 anos pagando por algo que nunca deveria ter sido imposto. 2 anos financiando o lucro obsceno de um banco que não dava a mínima para a pequena empresária tentando sobreviver.
O banco, claro, não aceitou quieto. Entraram com um agravo de instrumento tentando derrubar a decisão, alegando que o contrato era válido, que eu tinha assinado voluntariamente, que não havia vício de consentimento. O argumento deles era fraco, mas tentaram. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou o agravo em menos de um mês. O acórdão foi ainda mais duro que a decisão inicial. Trata-se de evidente caso de venda casada, prática vedada pela legislação consumerista e bancária. A instituição financeira não pode condicionar a concessão de crédito à aquisição de produtos e serviços que não guardam relação direta com a operação principal. Nego provimento ao recurso. Camila comemorou como se tivesse ganhado uma final de campeonato. Eles estão desesperados, Alice. Banco não gosta de perder, ainda mais quando a decisão vira jurisprudência e abre precedente para milhares de outros casos. Enquanto isso, minha vida seguia. A distribuidora estava finalmente dando lucro consistente. Fechei contratos com mais 2 construtoras, contratei um ajudante para o depósito e finalmente consegui tirar um salário decente para mim e para Julian. Mas toda vez que eu olhava para os extratos antigos, sentia aquela pontada. 52 mil reais. Era quase um carro. Era o sinal de um imóvel pequeno. Era segurança, era tranquilidade, era dignidade roubada com caneta e sorriso falso. O processo principal começou a tramitar. A audiência de conciliação foi marcada. Eu, Camila e um advogado do banco sentamos em uma sala no fórum. O representante deles, um homem de uns 50 anos com óculos de aro fino e ar de superioridade, abriu a conversa. Senhora Alice, entendemos sua insatisfação, mas acreditamos que houve um mal-entendido. Estamos dispostos a restituir integralmente os valores pagos nos últimos 12 meses, cancelar definitivamente todos os serviços e ainda oferecer uma linha de crédito pré-aprovada com condições especiais. Camila cruzou os braços. E os danos morais? Silêncio. Não vemos fundamento para danos morais, ele respondeu. Foi uma relação comercial. Ela sorriu, daquele jeito perigoso que eu já estava aprendendo a reconhecer. Relação comercial baseada em ilegalidade. Minha cliente passou 2 anos pagando por serviços que ela não contratou de forma consciente, foi impedida de cancelar sob a ameaça de perder crédito, foi cobrada por taxas abusivas. Isso não é só dano material, é dano moral. É angústia, é humilhação, é abuso de poder econômico. O advogado ajustou os óculos. Nossa proposta final é restituição integral de todo o período, mais 10 mil reais a título de compensação. Camila se levantou. Recusado. Nos vemos na sentença. Saímos de lá. Eu estava nervosa. Camila, você tem certeza de que vamos conseguir mais? Ela parou, me olhou nos olhos. Alice, a gente não está aqui só pelo seu dinheiro. A gente está aqui para mandar uma mensagem. Se aceitarmos esse acordo Mixuruca, eles vão continuar fazendo isso com outras 1000 pessoas. Precisam sentir no bolso que crime corporativo tem consequência. 3 meses depois, veio a sentença. Camila me enviou o link do processo pelo WhatsApp com uma mensagem. Leia sentada. Abri o documento. Eram 14 páginas de fundamentação. O juiz não deixou pedra sobre pedra. Após a análise detida das provas e da legislação aplicável, resta evidente a prática reiterada de venda casada, por parte da instituição financeira Ré, em clara violação aos artigos 39, inciso primi, do Código de Defesa do Consumidor, e a Resolução 3.518 do Banco Central. A conduta da Ré não apenas configura abuso de direito, mas também demonstra desrespeito sistemático aos direitos fundamentais do consumidor, em especial a informação adequada e a liberdade de escolha. No tocante aos danos materiais, condeno a Ré a restituir à autora a integralidade dos valores pagos a título de serviços não contratados de forma consciente e discriminada, no montante de R$ 52.800, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Quanto aos danos morais, considerando a natureza da conduta, o poderio econômico da Ré e a necessidade de caráter punitivo pedagógico da condenação, fixo a indenização em R$ 40 mil, corrigidos desde a sentença. Por fim, condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor total da condenação. Li 3 vezes. 52.800 mais 40 mil. R$ 92.800 fora correção e juros. Liguei para Camila imediatamente.
Ela atendeu rindo. Viu? Eu te disse. Mas eles vão recorrer? Vão, ela respondeu. Sempre recorrem. Mas a sentença está tão bem fundamentada que dificilmente vão conseguir reverter. E enquanto isso, a gente pode pedir bloqueio de valores via execução provisória. Não entendi. Explica. Camila suspirou, paciente. A gente pode começar a executar a sentença mesmo antes do trânsito em julgado, ou seja, antes que todos os recursos se esgotem. Se o juiz autorizar, a gente bloqueia o dinheiro deles e deposita em juízo. Quando tudo terminar, você recebe. Faça isso, eu disse. Faça tudo. E foi exatamente o que ela fez. 2 semanas depois, o juiz autorizou a execução provisória. Camila peticionou o bloqueio via sistema Bacenjude. R$ 92.800 foram congelados na conta do Banco Central Atlântico e transferidos para uma conta judicial. O banco entrou em pânico. Ligaram para mim de novo. Ligaram para Camila. Mandaram e-mails, cartas, propostas de acordo. Camila recusou todas. A mensagem estava dada. O recurso do banco foi para o Tribunal de Justiça de São Paulo. A tese deles era previsível, repetitiva, quase entediante de tão batida. Alegavam que o contrato era válido, que eu tinha assinado eletronicamente, que não houve coação, que a venda casada não estava caracterizada, porque os serviços eram complementares ao crédito. Camila desmontou cada argumento com precisão cirúrgica. Apresentou contrarrazões de 38 páginas, citando não apenas a legislação, mas também dezenas de precedentes do próprio TJSP e do Superior Tribunal de Justiça. Trouxe jurisprudência consolidada, súmulas, informativos. Mostrou que o caso não era isolado, que o Banco Central Atlântico já tinha sido condenado em situações idênticas em outras comarcas. Mais do que isso, ela juntou aos autos uma pesquisa que seu escritório havia feito, cruzando dados do Banco Central, do Procon e de plataformas como Reclame Aqui e consumidor.gov.br. Nos últimos 3 anos, o Banco Central Atlântico acumulou mais de 4.000 reclamações relacionadas a cobranças indevidas, venda casada e dificuldade de cancelamento de serviços. A taxa de resolução era inferior a 30%. Isso não é um caso isolado, Excelência, escreveu Camila na petição. Isso é um modelo de negócio baseado em abuso sistemático do consumidor vulnerável. A punição precisa ser exemplar para que outras instituições financeiras entendam que essa prática não será tolerada pelo Poder Judiciário. O relator do recurso era o desembargador Marco Aurélio Ferraz, um magistrado veterano, conhecido por decisões técnicas e rigorosas. Ele levou 4 meses para analisar o processo. Quando a decisão saiu, foi devastadora para o banco. Apelação conhecida e não provida. Mantenho integralmente a sentença de 1º grau. A prática de venda casada restou sobejamente comprovada, assim como o dano moral experimentado pela apelada. Majoro, contudo, a verba honorária para 25% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional nas razões recursais e a resistência injustificada da apelante. Camila me ligou gritando. Alice, a gente ganhou. Não só mantiveram a sentença, como aumentaram os honorários. Agora são 25%. Fiz as contas mentalmente. 25% sobre 92.800. Mais de R$ 23.000 só de honorários. O banco ia pagar minha advogada com o próprio dinheiro que eles tinham roubado de mim. A ironia era deliciosa. Eles ainda podem recorrer? Perguntei. Tecnicamente sim, para o STJ, mas as chances são mínimas. Recurso especial só cabe se houver violação direta de lei federal ou divergência jurisprudencial, e não é o caso. A jurisprudência do STJ é toda no nosso sentido. Eu diria que temos 98% de chance disso acabar aqui. Respirei fundo. Então acabou? Ainda não oficialmente, mas na prática sim. Agora é só questão de tempo até o dinheiro cair na sua conta. Desliguei e fiquei ali, parada no meio do depósito, rodeada de sacos de cimento e latas de tinta. Julian apareceu na porta. Amor, você está bem? Você está chorando? Eu nem tinha percebido. Enxuguei o rosto. Estou, respondi. Estou ótima. A gente ganhou, Ju. A gente ganhou.
Enquanto esperávamos o prazo final para eventual recurso ao STJ se esgotar, Camila continuou trabalhando. Ela tinha mencionado a possibilidade de transformar meu caso em uma ação coletiva e estava levando isso a sério. Reuniu outros clientes que tinham passado por situações semelhantes com o Banco Central Atlântico. Eram 17 pessoas ao todo, pequenos empresários, autônomos, profissionais liberais, todos com a mesma história, pacote premium obrigatório, cobranças abusivas, dificuldade de cancelamento, tratamento desrespeitoso. Camila organizou uma reunião no escritório dela. Eu fui convidada para compartilhar minha experiência. Sentei em uma sala de reuniões com aquelas pessoas e cada uma contou seu relato. Uma mulher chamada Sônia, dona de um salão de beleza, chorou ao contar que quase perdeu o negócio porque as tarifas bancárias estavam comendo 40% do lucro dela. Um senhor chamado Antônio, aposentado que tinha aberto uma pequena mercearia, disse que os R$ 54 mil que ele pagou indevidamente ao banco eram exatamente o valor que ele precisava para reformar o telhado da loja, que tinha desabado parcialmente em um temporal. As histórias eram diferentes nos detalhes, mas idênticas na essência: abuso de poder, desrespeito, humilhação institucionalizada. Camila ouviu tudo, anotou tudo e então falou: vamos processar esse banco de novo, mas agora não é só por uma, é por todos. Vamos entrar com uma ação civil pública pedindo não só a restituição dos valores para cada um de vocês, mas também uma condenação em danos morais coletivos, que vai reverter para um fundo gerido pelo Ministério Público para projetos de educação financeira. E vamos pedir que o banco seja obrigado a mudar suas práticas, a criar um canal de cancelamento simplificado, a discriminar todos os serviços em contratos futuros. Vamos bater tão forte que eles não vão ter outra opção a não ser mudar. As pessoas aplaudiram. Eu também. Passaram-se mais 3 meses. O banco não recorreu ao STJ. O processo transitou em julgado. Camila entrou com o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo. 30 dias depois, recebi uma notificação do fórum. Os valores estavam disponíveis para saque. Era uma terça-feira de manhã quando fui ao banco, ironicamente, a uma agência do próprio Banco Central Atlântico, para receber o alvará de levantamento e transferir o dinheiro para minha conta em outra instituição. A ironia da situação não passou despercebida. Entrei naquela agência da Avenida Paulista, a mesma onde tudo tinha começado, onde Fernando tinha me vendido aquele pacote maldito com seu sorriso de plástico e suas promessas vazias. Ele não estava mais lá. Alguém me disse que tinha sido transferido para uma agência em uma cidade do interior, provavelmente um rebaixamento disfarçado. A atendente que me recebeu era nova, não conhecia minha história. Tratou tudo com a frieza burocrática padrão. Processou o alvará, fez a transferência, me entregou o comprovante, R$ 104.326, o valor original de R$ 92.800, mais correção monetária e juros acumulados durante o processo. Olhei para aquele papel e senti uma emoção estranha. Não era exatamente alegria, era algo mais profundo, era validação. Era a confirmação de que eu não estava louca, de que o sistema podia ser injusto, mas não era invencível, de que quando você encontra as pessoas certas e luta do jeito certo, a justiça ainda é possível. Saí de lá e liguei para Camila imediatamente. O dinheiro caiu. Ela comemorou do outro lado da linha. Ótimo! Agora você vai receber minha fatura com os honorários 20% conforme combinado. Mas Alice, tem uma coisa que eu preciso te contar. Pode falar. A ação civil pública que a gente entrou, a do grupo de 17 clientes, está causando um terremoto. O Ministério Público Estadual viu a petição e decidiu entrar como parte autora também. Eles estão investigando o Banco Central Atlântico por improbidade administrativa e lesão ao patrimônio do consumidor. Se isso for para frente, a multa pode chegar a dezenas de milhões. O banco tentou entrar em contato comigo de novo ontem, oferecendo acordo global para todos os clientes. Meu coração acelerou. E o que você disse? Que a gente não aceita acordo que não inclua mudança estrutural nas políticas comerciais deles, auditoria externa independente e indenização justa para cada cliente lesado. Eles estão pensando. Sorri. Você é incrível, Camila. Ela riu. Eu só faço o meu trabalho. Mas obrigada. E olha, seu caso virou referência. Já recebi ligações de advogados de outros estados querendo usar nossa petição como modelo. Você não imagina o impacto que isso está tendo. Desliguei e fiquei ali parada no meio da calçada,
Gente passando para todos os lados, buzinas, barulho de cidade grande, e eu no olho daquele furacão urbano segurando um papel que representava muito mais do que dinheiro. Representava dignidade devolvida. Naquela noite, Julian e eu jantamos fora. Nada muito caro, um restaurante italiano no bairro que a gente gostava. Brindamos com vinho. Ele segurou minha mão. Você percebe que a gente poderia ter desistido, né? No começo, quando você me contou que ia processar o banco, eu tive medo. Medo de retaliação, de eles bloquearem seu crédito, de prejudicarem o negócio, mas você foi até o final. Eu balancei a cabeça. Não fui eu sozinha. Foi a Camila. Foi o sistema funcionando do jeito que deveria funcionar sempre. Foi sorte de encontrar alguém que realmente se importa. Ele sorriu. Sorte ou não, você teve coragem. E isso muda tudo. Voltamos para casa naquela noite com uma sensação de paz que eu não sentia há anos. No dia seguinte, transferi os honorários para Camila. R$ 20.865. 20% certinhos. Mandei uma mensagem junto. Obrigada por acreditar. Por lutar. Por não desistir quando eu mesma pensei em aceitar as migalhas. Ela respondeu minutos depois. O prazer foi meu, Alice. E isso ainda não acabou. Semana que vem temos audiência da ação coletiva, vou te manter informada. As semanas seguintes foram uma montanha-russa emocional. A ação civil pública ganhou as manchetes dos jornais econômicos. Banco Central Atlântico enfrenta maior processo coletivo por abuso contratual da década. Ministério Público pede condenação milionária e mudanças estruturais. Vi meu nome mencionado em reportagem, sempre preservado por iniciais, mas eu sabia. Amigos começaram a me procurar perguntando se era eu. Contei a história dezenas de vezes. Cada vez que contava, via a mesma reação, indignação, raiva e então a pergunta inevitável. Você acha que eu também posso processar meu banco? Eu sempre respondia a mesma coisa. Procure a doutora Camila Barros Azevedo. Ela sabe o que está fazendo. E muita gente procurou. O escritório dela ficou lotado de casos semelhantes. Ela teve que contratar 2 advogados associados só para dar conta da demanda. Virou especialista nacional em abuso bancário. Deu entrevistas, palestras, participou de painéis em congressos de direito do consumidor. E tudo começou com o meu caso. Com aqueles R$ 52.800 roubados que eu quase aceitei como inevitáveis. 3 meses depois, a audiência de conciliação da ação coletiva foi marcada. Camila me convidou para acompanhar, não como testemunha, mas como observadora. Eu aceitei. Cheguei ao fórum cedo. A sala de audiências estava cheia. Os 17 clientes estavam lá, mais os advogados do banco. Um batalhão de pelo menos 8 pessoas em ternos impecáveis, mais representantes do Ministério Público, mais o juiz, Dr. Henrique Tavares da Silva, o mesmo que tinha julgado meu caso. Ele abriu a sessão. Estamos aqui para tentar uma solução conciliatória para a ação civil pública movida contra o Banco Central Atlântico. Gostaria de ouvir primeiro a parte ré. Um dos advogados do banco se levantou. Alto, grisalho, postura de quem estava acostumado a intimidar. Excelência, o Banco Central Atlântico reconhece que houve falhas pontuais em alguns processos comerciais e está disposto a reparar os danos causados aos autores desta ação. Preparamos uma proposta de acordo que prevê a restituição integral dos valores pagos indevidamente por cada um dos 17 clientes, acrescidos de 10% a título de compensação, além do compromisso de revisão interna de políticas comerciais. Camila se levantou antes mesmo que o juiz pudesse falar. Com a devida vênia, excelência, a proposta é insuficiente e demonstra que a ré ainda não compreendeu a gravidade da situação. Não estamos falando de falhas pontuais, estamos falando de um modelo de negócio sistemático baseado em abuso do consumidor vulnerável. A revisão interna de políticas é vaga, não tem prazo, não tem fiscalização, não tem garantia nenhuma. Queremos auditoria externa, queremos canal de ouvidoria independente, queremos treinamento obrigatório de todos os funcionários de atendimento sobre direitos do consumidor e queremos danos morais coletivos no valor de R$ 5 milhões revertidos para Fundo Público de Educação Financeira. O advogado do banco ficou vermelho. Isso é desproporcional. 5 milhões? O banco vai à falência. Camila sorriu. O Banco Central Atlântico teve lucro líquido de 2,3 bilhões de reais no último exercício fiscal. 5 milhões representa 0,2% desse lucro. Não é desproporcional, é pedagógico. O juiz bateu o martelo.
Vou conceder um intervalo de 30 minutos para que as partes conversem e tentem chegar a um denominador comum. Se não houver acordo, marco sentença para daqui a 60 dias. O intervalo foi tenso. Os advogados do banco se reuniram em uma sala separada, celulares colados nas orelhas, claramente falando com diretores e presidentes do banco tentando conseguir autorização para ceder. Camila ficou com os clientes na sala de espera, revisando os pontos inegociáveis. Não podemos aceitar menos do que mudança real, ela disse. Se a gente ceder agora, eles vão continuar fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Sônia, a dona do salão de beleza, estava nervosa. Mas se a gente não aceitar e o juiz decidir contra a gente perde tudo? Camila balançou a cabeça. As provas são sólidas. A jurisprudência é nossa. A gente não vai perder. Confiem em mim. 30 minutos depois, voltamos para a sala. O advogado principal do banco se levantou, visivelmente contrariado. Excelência, após consulta com a Administração Superior do Banco Central Atlântico, estamos autorizados a apresentar uma contraproposta. Restituição integral dos valores para os 17 clientes, acrescida de 20% a título de compensação. Danos morais coletivos no valor de R$ 2 milhões. Implementação de auditoria externa por empresa independente a ser escolhida em comum acordo entre as partes, com prazo de conclusão de 6 meses. Criação de canal de ouvidoria independente vinculado diretamente à presidência do banco. E treinamento obrigatório de todos os gerentes e atendentes sobre práticas comerciais éticas e direitos do consumidor, com certificação externa. Camila olhou para os clientes, trocamos olhares. Antônio, o dono da mercearia, acenou afirmativamente. Sônia também. Um a um, os 17 concordaram. Camila se virou para o juiz. Excelência, os autores aceitam a proposta, desde que seja incluída cláusula de astraentes no valor de R$ 100 mil por dia de atraso no cumprimento de qualquer uma das obrigações, e que o acordo seja homologado com força de título executivo judicial. O advogado do banco hesitou, olhou para os colegas e então assentiu. Concordamos. O juiz sorriu satisfeito. Perfeito. Homologou o acordo nos termos apresentados. Lavrem-se os termos. Senhores advogados, redijam a minuta e apresentem para minha assinatura até o final da semana. Audiência encerrada. Foi como se uma represa se rompesse. As pessoas começaram a se abraçar, chorar, comemorar. Sônia me abraçou com força. Obrigada, Alice. Se você não tivesse processado primeiro, a gente nunca teria tido coragem. Eu retribuí o abraço. A gente fez isso juntas. Do lado de fora do fórum, Camila reuniu todo mundo em um círculo improvisado na calçada. Vocês percebem o que a gente acabou de fazer? Não foi só ganhar dinheiro de volta. A gente forçou um dos maiores bancos do país a mudar a forma como faz negócios. Daqui para frente, cada cliente que entrar em uma agência do Banco Central Atlântico vai ser tratado de forma diferente por causa do que vocês fizeram hoje. Isso é transformação social. Isso é justiça de verdade. Aplaudimos, gravamos vídeos, tiramos fotos. Eu olhei para aquele grupo de pessoas comuns, gente como eu, que tinha simplesmente se cansado de ser pisoteada e decidiu lutar de volta. E senti algo que eu nunca tinha sentido antes. Orgulho coletivo. Propósito compartilhado. Nas semanas seguintes, o acordo foi cumprido à risca. Cada um dos 17 clientes recebeu sua restituição acrescida dos 20%. Antônio reformou o telhado da mercearia. Sônia contratou mais 2 manicures e expandiu o salão. Outros pagaram dívidas, investiram nos negócios, fizeram reservas de emergência. Os R$ 2 milhões dos danos morais coletivos foram depositados no Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos. E o Ministério Público anunciou que seriam usados para financiar programas de educação financeira em escolas públicas e campanhas de conscientização sobre direitos do consumidor. A auditoria externa começou. A empresa contratada era uma consultoria internacional especializada em compliance bancário. Eles vasculharam cada processo comercial do Banco Central Atlântico, entrevistaram centenas de funcionários, analisaram milhares de contratos. O relatório final, divulgado 6 meses depois, foi devastador. Identificaram práticas abusivas em 83% das agências, metas comerciais que incentivavam a venda casada, treinamentos insuficientes sobre legislação consumerista e um sistema de bonificação para gerentes que premiava a quantidade de produtos vendidos sem considerar adequação ao perfil do cliente. O banco foi obrigado a demitir 12 executivos de alto escalão, reestruturar todo o departamento comercial e criar um código de ética rigoroso, com punições severas para descumprimento. A ouvidoria independente foi instalada
E nos primeiros 3 meses de operação, recebeu mais de 4.000 reclamações, 87% delas procedentes. O canal de atendimento mudou, as políticas mudaram, a cultura começou a mudar. Não foi perfeito, não foi rápido, mas foi real. E enquanto tudo isso acontecia, minha vida seguia. A distribuidora prosperou. Fechei o ano com faturamento 38% acima da projeção inicial. Contratei mais 2 funcionários. Aluguei um galpão maior. Julian largou o emprego antigo e veio trabalhar comigo na parte administrativa. Viramos sócios de verdade, não só no casamento, mas no negócio também. E toda vez que eu passava em frente a uma agência do Banco Central Atlântico, eu sorria. Não com raiva, não com rancor, mas com a satisfação silenciosa de quem sabe que fez a diferença. Camila virou referência nacional. Foi convidada para dar aulas em faculdades de direito, palestras em congressos, entrevistas em podcasts jurídicos. O escritório dela cresceu, mudou para um andar inteiro em um prédio comercial no Itaim Bibi. Mas ela continuou atendendo pessoas comuns, gente que não tinha dinheiro para pagar honorários antecipados, gente que precisava de alguém que acreditasse nelas. E olha, se você está ouvindo essa história e está passando por algo parecido, se está sendo abusado por um banco, por uma empresa, por qualquer instituição que acha que pode te esmagar porque é grande e você é pequeno, eu quero te dizer uma coisa: você não está sozinho. Existem pessoas como a Camila, existem leis que te protegem, existem caminhos para a justiça. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E se você já passou por isso, se já enfrentou e venceu, deixa aqui nos comentários. Conta a sua história, inspira outras pessoas. E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque essas histórias precisam ser contadas, precisam ser espalhadas, para que cada vez mais gente saiba que a gente não precisa aceitar calado o abuso dos poderosos. A gente pode, a gente deve e a gente vai lutar de volta. 1 ano depois do acordo, recebi um convite inesperado. Era do Procon estadual. Queriam que eu participasse de um painel de debate sobre abuso bancário e direitos do consumidor, como representante dos consumidores lesados que haviam conseguido reverter a situação. Aceitei. O evento foi em um auditório da OAB, lotado de advogados, estudantes de direito, jornalistas e consumidores interessados. Camila também estava lá, como palestrante principal. Quando chegou minha vez de falar, subi no palco com as pernas tremendo. Nunca tinha falado em público daquele jeito. Mas quando olhei para aquelas pessoas, lembrei de por que estava ali. Bom dia a todos. Meu nome é Alice Santos, sou empresária. E há 2 anos eu era apenas mais uma cliente sendo sistematicamente roubada por um banco que achava que podia fazer o que quisesse. Contei a história do início ao fim. O pacote premium obrigatório, as cobranças abusivas, as tentativas frustradas de cancelamento, a taxa ridícula para sair, o desespero de ver meu lucro sendo sugado mês após mês. Contei sobre o churrasco de família onde meu primo me deu o contato da Camila, sobre a primeira ligação, sobre a análise que ela fez e que mudou tudo. Contei sobre o processo, sobre as tentativas patéticas do banco de me comprar com acordos mixurucas, sobre a sentença, sobre a execução, sobre os R$104.000 que finalmente voltaram para minha conta. E contei sobre a ação coletiva, sobre as 17 pessoas que se juntaram, sobre o acordo que forçou o banco a mudar, sobre a auditoria que expôs a podridão sistêmica, sobre a transformação real que aconteceu porque um grupo de pessoas comuns decidiu que não ia mais aceitar calado. Quando terminei, o auditório aplaudiu de pé. Pessoas vieram falar comigo depois, algumas chorando, contando suas próprias histórias de abuso. Outras pedindo contato da Camila, querendo saber se ainda tinha chance de processar. Uma senhora idosa, cabelos brancos e mãos trêmulas, segurou meu braço. Minha filha, ela disse com a voz embargada, eu pago R$600 por mês para o banco há 5 anos e nunca soube direito por quê. Sempre tive medo de reclamar, de perder minha aposentadoria, de ficarem bravos comigo. Mas ouvindo você, eu percebi que eu tenho direito. Eu tenho direito de dizer não. Segurei a mão dela. A senhora tem, sim. E existem pessoas que vão te ajudar. Anota aqui o nome, Doutora Camila Barros Azevedo. Liga para o escritório dela amanhã mesmo. Ela sorriu com os olhos marejados e me abraçou. Obrigada, minha filha. Obrigada por ter coragem. Naquele momento eu entendi algo profundo. Não era sobre mim. Nunca foi. Era
sobre todas as pessoas que estavam sendo esmagadas silenciosamente pelo sistema, que achavam que não tinham saída, que acreditavam que o banco era grande demais para ser enfrentado, que eram apenas números, que não importavam. E quando uma pessoa levanta, quando uma pessoa luta e vence, ela abre caminho para centenas, milhares de outras. Ela mostra que é possível, que o gigante pode sangrar, que a justiça ainda existe, mesmo que você precise lutar por ela. Nos meses seguintes, o caso ganhou ainda mais repercussão. Programas de televisão fizeram reportagens, jornais econômicos publicaram matérias investigativas sobre práticas abusivas no setor bancário. O Banco Central Brasileiro, a autarquia reguladora, não o banco que me processou, abriu investigação formal contra várias instituições financeiras por práticas semelhantes. Novas resoluções foram editadas, tornando obrigatória a discriminação detalhada de todos os serviços em contratos bancários, proibindo expressamente a venda casada e criando canais de denúncia direta ao órgão regulador. Foi uma onda que começou com meus R$ 52.800 roubados e que terminou mudando regras para milhões de pessoas. Camila me ligou um dia, meses depois de tudo. Alice, você viu as notícias? Qual? O Banco Central Atlântico acabou de anunciar publicamente que vai restituir de forma proativa todos os clientes que foram lesados nos últimos 5 anos com práticas de venda casada. Estão falando em mais de R$ 200 milhões em restituições voluntárias. Fiquei em silêncio, processando. 200 milhões? Isso, ela disse, e eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Eles perceberam que é mais barato fazer isso do que enfrentar milhares de processos individuais. E sabe o que mais? 3 outros grandes bancos anunciaram medidas parecidas. Estão com medo. Medo de virar o próximo alvo, medo de perder bilhões em condenações judiciais, medo de destruir a reputação. Desliguei e fiquei olhando para o teto do meu escritório. R$ 200 milhões voltando para pessoas que tinham sido roubadas. Famílias que iam conseguir pagar dívidas, reformar casas, investir em educação dos filhos, ter um pouco de alívio financeiro. Tudo porque eu, uma mulher comum, uma representante comercial que virou pequena empresária, decidi que não ia aceitar calado. Tudo porque encontrei uma advogada que acreditou, que lutou, que não desistiu nem quando ofereceram acordo fácil. Tudo porque a gente decidiu que justiça importa mais do que conveniência. Hoje, 3 anos depois daquele dia em que sentei na agência e assinei aquele maldito pacote premium, minha vida é completamente diferente. A distribuidora fatura mais de 2 milhões por ano. Tenho 8 funcionários. Abri uma segunda unidade em uma cidade vizinha. Julian está esperando nosso primeiro filho. E eu durmo tranquila todas as noites sabendo que o dinheiro que entra na minha conta é fruto do meu trabalho, não de taxas abusivas, não de letras miúdas, não de contratos assinados sob pressão. Camila continua lutando. Já recuperou mais de 12 milhões de reais para clientes lesados por bancos, operadoras de telefonia, planos de saúde e outras empresas que achavam que podiam fazer o que quisessem. Virou professora universitária, ensina a nova geração de advogados que direito do consumidor não é só teoria, é justiça social na prática. E aquela senhora idosa que me parou no evento da OAB, ela entrou em contato com Camila, processou o banco, ganhou. Recuperou R$ 38 mil que tinha pagado indevidamente ao longo de 5 anos. Usou o dinheiro para fazer uma cirurgia de catarata que precisava há tempos, mas não tinha condições de pagar. Me mandou uma carta manuscrita agradecendo, dizendo que agora ela enxergava o mundo com clareza, literalmente e metaforicamente. Eu emoldurei aquela carta e coloquei na parede do meu escritório. Não como troféu, mas como lembrete. Lembrete de que cada luta importa. Cada vitória, por menor que pareça, cria ondas que alcançam pessoas que você nunca vai conhecer, lugares que você nunca vai visitar, vidas que você nunca vai cruzar, mas que são tocadas pela sua coragem de não aceitar a injustiça como inevitável. Os bancos não roubaram meus R$ 50 mil e saíram impunes. Eles devolveram, pagaram danos morais, mudaram políticas, treinaram funcionários, criaram ouvidorias e agora estão devolvendo 200 milhões para outras vítimas. Não porque são bonzinhos, porque foram obrigados, porque alguém lutou, porque alguém disse não. E essa pessoa fui eu, com a ajuda de uma advogada brilhante chamada Camila Barros Azevedo, que encontrou uma brecha na lei que eles não esperavam, que transformou o papel em arma, que usou o próprio sistema contra aqueles que abusavam dele.
Se você está enfrentando algo parecido agora, se está sendo esmagado por uma instituição que parece invencível, lembre-se disso. Eles não são invencíveis. São grandes, são ricos, são poderosos, mas não são invencíveis. A lei está do seu lado. Existem profissionais competentes que vão lutar por você. E o mais importante, você tem mais poder do que imagina. O poder de dizer não, o poder de documentar, o poder de procurar ajuda, o poder de não desistir. Use esse poder. 6 meses atrás, recebi um e-mail inesperado. Era do Departamento Jurídico do Banco Central Atlântico, mas não era hostil. Era um convite. Queriam que eu participasse como consultora externa em um grupo de trabalho que estavam formando para revisar todas as práticas comerciais do banco e criar novos protocolos de atendimento centrados no cliente. Achei que era piada. Liguei para Camila. Eles te mandaram isso também? Mandaram, ela respondeu. E eu já aceitei. Você devia aceitar também. Por quê? Eles nos processaram, tentaram nos calar, nos ofereceram migalhas. Por que diabos eu iria ajudá-los agora? Porque a gente não fez isso por vingança, Alice, ela disse calmamente. A gente fez isso por mudança. E se eles estão dispostos a mudar de verdade, se estão abrindo as portas para a gente entrar e ajudar a construir um sistema melhor, a gente tem a obrigação moral de aceitar. Senão, de que adianta tudo que a gente lutou? Fiquei em silêncio, ruminando. Você está dizendo que eu devia trabalhar para o banco que me roubou? Estou dizendo que você devia trabalhar para que nenhum outro cliente seja roubado como você foi. Tem diferença. Aceitei. Participei de 4 reuniões ao longo de 3 meses. Sentei em salas com diretores, gerentes regionais e consultores de compliance. No começo foi estranho. Algumas pessoas me olhavam com desconfiança, outras com vergonha. Mas aos poucos as conversas ficaram produtivas. Sugeri mudanças concretas. Contratos em linguagem simples, não juridiquês. Obrigatoriedade de o gerente explicar cada item do pacote individualmente, com o cliente assinando item por item, não um pacote fechado. Gravação de todas as ofertas comerciais, disponíveis para o cliente acessar depois. Cancelamento de qualquer serviço em até 48 horas, por qualquer canal, sem taxa, sem burocracia, sem pressão. Algumas das sugestões foram aceitas integralmente, outras foram adaptadas. Algumas foram rejeitadas por questões operacionais ou regulatórias que eu não entendia completamente. Mas o importante é que eles estavam ouvindo, estavam levando a sério. E 6 meses depois, o Banco Central Atlântico lançou uma nova campanha publicitária. Novo jeito de fazer banco. Transparência, respeito, parceria. Mudamos porque vocês exigiram. Obrigado por nos fazerem melhores. Vi o comercial na televisão e não soube se ria ou chorava. Era surreal. O banco que tinha me roubado agora estava usando minha luta como propaganda. Camila ligou no mesmo dia. Você viu? Vi, respondi. Não sei como me sentir. Ela riu. Sinta orgulho. Eles estão admitindo publicamente que erraram. Isso é raro. Isso é valioso. E olha, não é perfeito. Não é suficiente, mas é um passo. Um passo que não teria acontecido se você tivesse aceitado aquele primeiro acordo mixuruca e sumido. Hoje, quando olho para trás, vejo uma linha clara. Do momento em que assinei aquele contrato sem ler direito, confiando cegamente no sistema, até o momento em que decidi procurar ajuda e lutar. Do desespero ao empoderamento, da impotência à justiça. E no meio dessa linha, bem no centro, está Camila Barros Azevedo, a advogada que encontrou a brecha que o banco não esperava. Não era uma brecha oculta, não era um truque jurídico obscuro. Era simplesmente a aplicação correta da lei, a defesa dos direitos básicos do consumidor, a recusa em aceitar que o poderoso sempre vence. Ela me ensinou que a lei existe para proteger, mas só funciona quando alguém tem coragem de usá-la. Que documentação é poder. Que paciência estratégica vale mais do que raiva explosiva. Que vitória real não é só recuperar dinheiro. É mudar o sistema para que outras pessoas não precisem passar pelo mesmo. E se tem uma lição que eu quero deixar para quem está ouvindo essa história, é essa. Não aceite abuso como normalidade. Não aceite desrespeito como inevitável. Não aceite que sua voz não importa só porque você é um contra milhões. Sua voz importa. Sua luta importa. Sua vitória importa. Não só para você, mas para todas as pessoas que vêm depois. Hoje,
Quando passo em frente a uma agência bancária, qualquer uma, não sinto mais aquele aperto no peito. Não sinto mais raiva, sinto poder. O poder de quem sabe que o sistema pode ser injusto, mas não é absoluto. O poder de quem já enfrentou o gigante e viu ele sangrar. O poder de quem transformou dor em propósito e propósito em mudança. Meus 50 mil reais viraram 104 mil na minha conta, viraram 200 milhões devolvidos para outros consumidores, viraram novas leis, novos protocolos, nova consciência. Viraram esperança. E se você está passando por algo parecido agora, se está sendo abusado, explorado, desrespeitado, lembra disso. Procure ajuda, documente tudo, não desista. Existem Camilas por aí esperando para lutar ao seu lado. Existem leis que protegem você, mesmo quando parece que não. Existe justiça, mesmo quando você precisa ir buscá-la de joelhos, de lágrimas, de resistência silenciosa e estratégica. Eu sou Alice Santos, tenho 45 anos, sou empresária, mãe e sobrevivente de abuso bancário. E essa é a minha história de como 50 mil reais roubados se transformaram em 200 milhões devolvidos, em leis fortalecidas, em vidas restauradas, em esperança multiplicada. Obrigada por terem ouvido. Obrigada por se importarem. E lembrem-se sempre, vocês têm mais poder do que imaginam. Usem esse poder. Lutem por justiça. Não desistam. Porque quando a gente não desiste, a gente não perde só as próprias correntes. A gente quebra as correntes de todos que vêm depois. E isso, meus amigos, isso é revolução silenciosa. Isso é transformação real. Isso é o que acontece quando pessoas comuns se recusam a aceitar injustiça como destino. Essa foi minha história. Agora vai escrever a sua. E se precisar de um empurrão, de uma luz no fim do túnel, de um exemplo de que é possível, volte aqui, releia, relembre e siga em frente. A justiça espera por quem tem coragem de buscá-la. E a brecha está lá, esperando ser encontrada. Basta ter os olhos certos para enxergar, o coração certo para perseverar e as pessoas certas ao seu lado para vencer. Grande abraço a todos! Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e principalmente compartilhar essa história com quem precisa ouvir. Juntos, a gente constrói um país mais justo, uma transação por vez, uma vitória por vez, uma história por vez. Até a próxima! E lembrem-se, a luta continua, mas agora vocês sabem que ela vale a pena.